E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black Teorias, e hoje eu vos trago a quarta parte dessa nova teoria, ou fanfic, de 10xd. E como eu fiz um desafio, valendo salve há um tempo atrás, que por sinal, estava extremamente fácil de acertar. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas, que cumpriram o desafio, e portanto merecem um salve. Essas pessoas são: Sonolenta Chan, Tobirama, Matheus Obito Oshira, Simone Teixeira Biscoe, Felipe Cesário, Pedro Henrique Maldonado, Player Top, Wesley Dalu Carvalho, Ing, Supremos Els, Domingas Neves, Victor Cardoso, Daniel Machado, Sanemichi Nazugawa, Matheus Assunção, Pumpkin Guy, Gabrieleira 1244, Jonathan Souza, Feipan, Robson William, Tomioka Teórico, Edmilson Carreiro, Wellington Martins, Stone Games, Matheus de Oliveira Lima, Exterminador, Davi Gomes, Zaratos, Tio Jazou Teorias, Emily Al, Felipe Zimmermann, Um Momento com a Ellen, Suntur, Senhor Tanjiro Tsujikuni Kamado, Otávio Lima, Heitor Vinícius Monteiro, Inosuke Sama Teorias, João Eduardo, Giovanna Araújo, Satoru Sama, Carlos Gamer, Victor Teorias e Code Mobile, Davi Virgílio. Salves dados, agora bora começar esse vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de DXD? Episódio 4. A história continua, comigo dormindo, logo após a reunião com o clube da Rias. Durante o sono, eu acabo tendo um sonho até que bom, do qual é tão safadinho que não posso dizer. Mas quando o sonho estava chegando na melhor parte, eis que o despertador do meu celular toca, indicando que já eram 3h30 da madrugada. E com isso, eu me levanto da cama, enquanto que dizia para mim mesmo: que vontade que dá de meter um murro na cara de quem inventou o despertador. E após falar isso, eu tomei um banho, e coloquei uma roupa até que peculiar, que era idêntica do Eren de Shingeki no Kyojin, quando ele era da tropa de exploração. E após isso, eu comecei a correr na velocidade do som, e cheguei até o clube de ocultismo em 3 segundos. E assim, eu entro furtivamente lá dentro, e me sento num sofá, enquanto que esperava os servos da Rias chegarem. E após alguns minutos, a Rias chega no clube, e quase tem um infarto ao me ver, enquanto que ficava levemente rosada. E logo a Rias diz: você bem que podia ter esperado do lado de fora, né? Mas eu digo: mas lá fora tava muito chato, aí eu decidi entrar. E após um tempinho conversando com a Rias, ela nota que eu não tava prestando tanta atenção nela, e sim nos seus peitos. Assim, ela fala pra mim a mesma coisa que ela falou pro gado do Issei. Você gostou dos meus peitos, não foi? Te dou 5 segundos pra fazer o que quiser com eles. E ao ouvir isso, eu agarro ferozmente os peitos da Rias, enquanto que dizia: são bem fofinhos, e até que quentes. E ao ouvir isso, ela fica extremamente vermelha, enquanto que pensava: não foi bem isso o que eu esperava que ele fizesse, mas ainda assim, até que foi legal. E após isso, os demais servos da Rias chegam no clube, um tanto quanto desanimados, e com caras que diziam: a gente vai pro inferno. E sem perder tempo, eu uso os poderes do Rimuru, para teleportar todos até uma linda clareira, cheia de flores, e o sol já estava nascendo. E assim, todos nós começamos a bater palmas para o sol, enquanto que alguns ali pensavam: parece que o treino não vai ser tão pesado afinal, até que tá sendo legal bater palmas pro sol. Mas nessa hora, eu teleporto todos até uma montanha bem fria, mais especificamente o Monte Everest. E logo de cara a Koneko diz: que frio, o que cê tá pensando que a gente é, hein? E eu digo calmamente, enquanto que me sentava em uma pedra coberta de neve: bom, a princípio eu pensei em mandar vocês para um lugar bem quente, tipo um vulcão em erupção, e mandar vocês matarem vários monstros de fogo, enquanto que eu ficava rindo sem parar da cara de vocês. Mas como isso poderia matá-los, eu só os mandei para um lugar frio, no intuito de treinar a resistência física, junto com outras habilidades. Então a Rias diz o seguinte, enquanto que se segurava para não gaguejar:
Bom, Eren, começa logo esse treinamento, pra gente poder voltar logo ao conforto do clube. E logo, os demais servos da Rias concordam com ela. E com isso, eu digo a todos o seguinte, enquanto que entrava em pose de meditação. Bom, o primeiro exercício será treinar a resistência corporal, e para isso, tentem meditar por 1 hora nesse frio, até não sentirem mais frio algum. E assim, todos nós começamos a meditar, ao estilo Netero. E após 1 hora meditando, eu sinto que a força da aura de todos havia aumentado bastante. E nessa hora, eu entro em uma pose de artes marciais, e começo a dar vários socos ao vento, com cada um sendo dado com uma força absurdamente alta. E após dar 800.000 socos na velocidade do som, acabo sendo levado ao Nirvana ali mesmo. Enquanto isso, no céu, o Netero estava olhando aquilo enquanto dizia para si mesmo. Rapaz, eu meditei e treinei a minha vida toda para conseguir uma quantidade absurda de Nen enquanto que orava para o Buda, e do nada, esse cara ora para um tal de Jabiroca, e alcança o Nirvana em menos de um dia. Será que na próxima vida eu deveria orar para esse tal Deus Jabiroca? Enquanto isso, no mundo de DXD, após atingir o Nirvana, eu grito bem alto. Glória ao Deus Jabiroca! E assim, uma avalanche acaba sendo formada, e pelo fato de não estarmos no topo do Everest, a avalanche acabou cobrindo a Rias e todos os servos dela com neve. Mas mesmo assim, eles não param de meditar, e aparentemente eles não estavam nem sentindo mais frio. E com isso, eu fico observando eles por um tempo, para ver se não havia nada de errado. E após um tempo observando, acabo notando que uma pequena luz estava emanando de todos, e ela se assemelhava bastante ao Nen. E na hora eu penso. Acho que agora entendi como o livro dos inscritos funciona. Toda vez que eu ganho um novo poder, todas as entidades desse mundo ganham um poder semelhante ao meu. Isso vai ser muito interessante. E após pensar nisso, eu aviso a todos que a primeira parte do treino havia acabado, e que a segunda parte iria começar agora. Assim, eu uso o poder do Titã Fundador para gerar vários Titãs, só que esses eram uma mistura de Titã blindado com quadrúpede. Ou seja, esses Titãs eram muito resistentes, e além do mais, eles usavam armas de fogo. E assim se iniciou uma longa batalha, com cada um lutando contra um titã, enquanto que eu apenas assistia tudo aquilo e pensava. Até que eles estão indo bem, não esperava todo esse desempenho de meios demônios. Que tal deixar tudo mais difícil? Assim, eu aponto a minha mão direita para os titãs, e eles imediatamente mudam de forma, e ficam um pouco menores, e com a velocidade do titã mandíbula. Assim, todo mundo começa a ter várias dificuldades para enfrentar os titãs. Mas ao fim da luta, todo mundo consegue derrotar os titãs, porém acabam ficando gravemente feridos, e com várias marcas de mordidas, já que durante a batalha os titãs tentaram os devorar. E vendo isso, eu teleporto todos para o clube, e lá a Rias cura todo mundo. Observação. A Ria estava curando todo mundo, apenas lançando uma magia em seus servos, ao invés de curar eles através de uma safadeza. Fim da observação. Enquanto que todos se curavam, eu fui andar pela cidade, para conhecer melhor o lugar onde eu vivo. E enquanto andava, eu acabei dando um soco no vento, para testar a minha força. E por ironia do destino, a onda de ar gerada pelo soco, acabou derrubando uma menina que estava lá longe, que aparentava ser uma freira. E vendo isso, eu vou até lá para ajudar ela a se levantar. E após ajudá-la, ela se apresenta como Ásia, e da mesma forma que na história original, ela cura aquele moleque figurante, e eu acabo percebendo que ela tinha um sacred gear de cura. E logo a Ásia diz que precisava de ajuda para chegar na igreja, e como eu sou muito gente boa, eu a levei até a igreja. Mas no caminho, várias presenças maléficas estavam nos espreitando, e na hora eu descubro que eram anjos caídos, que provavelmente queriam sequestrar a Ásia, para obter a sacred gear dela. Assim, para ter certeza de que ninguém iria tocar na Ásia, eu entrei na igreja com ela, e consequentemente acabei participando do culto. E após o culto, eu dei um glória a Jabiroca, e fui novamente para o clube de ocultismo, enquanto que alguns fiéis ficaram me encarando enquanto pensavam. Tenho certeza absoluta de que ele é um macumbeiro. Quem é esse tal de Jabiroca? Deve ser algum demônio.
Ao chegar no clube, eu vejo que todos já estavam curados, e com isso, me sento em um sofá, enquanto que a Rias estava sentada em uma cadeira que ficava de frente para uma mesa, enquanto que começava a ler um pergaminho meio estranho. E após ler o pergaminho, ela diz para mim que o clã dela iria em uma missão, e que eu iria junto, para fortalecer os laços entre eles. Ela falava isso enquanto que piscava o olho. E vendo isso, a Akeno se senta do meu lado, e me dá um abraço bem apertado, enquanto que dizia: Eren-san, que bom que você vai com a gente, vamos nos divertir muito. Ela falava isso enquanto que lambia os lábios. E vendo isso, a Rias chega do meu lado, e me dá um abraço bem forte, enquanto que metia a minha cara no meio dos peitos dela, e dizia: Tira o olho Akeno, ele é meu. E com tudo isso acontecendo, o Kiba se sente um pouco constrangido, e diz o seguinte, enquanto que tentava esconder uma vermelhidão em seu rosto. Pessoal, eu sei que vocês formam um belo triângulo amoroso e tals, mas dá pra terem um pouco de decência e ir direto pra missão. Assim, elas se afastam de mim, e a Rias chama todos pra perto dela, pois iria teleportar todos para o local da missão. Mas assim que a Rias estava nos teleportando, eu dei um beijo nela e na Akeno, fazendo assim com que ambas ficassem extremamente coradas. E chegando no local, a missão seria a mesma que a dos primeiros episódios de DXD, com a Rias e sua nobreza lutando contra um demônio bizarro, e da mesma forma vencendo. Pelo fato de todos estarem igualmente mais fortes, isso não alteraria em quase nada no resultado da luta. E ao fim da missão já estava de noite, e eu volto para minha casa, e me jogo em cima da cama, enquanto que fechava os olhos e me preparava para dormir. Mas quando eu já estava quase dormindo, eis que eu sinto duas presenças familiares no meu quarto, que foram se aproximando de mim, até deitarem na minha cama, com cada uma em cima de um braço meu, já que eu estava dormindo de braços abertos. E percebendo quem estava ali, eu na hora digo o seguinte, enquanto que dava um sorrisinho. Sabia que isso se chama invasão de propriedade privada, Rias e Akeno. E logo essas presenças misteriosas, que agora sabemos que são a Rias e a Akeno, dizem o seguinte, enquanto que ficavam bastante coradas. A Rias disse: Bom, a gente veio aqui para perguntar se você... Mas nesse momento, a Akeno rapidamente termina a frase da Rias dizendo: Se você quer namorar com nós duas. E como eu não sou nenhum galinha, eu na hora disse o seguinte, enquanto que colocava uma mão sobre um dos seios de cada uma. Aceito ter vocês duas como minhas namoradas, e para deixar essa relação entre a gente oficial, que tal a gente testar essa cama, e ver se ela aguenta a pressão? Aviso. A partir daqui, se afaste dos seus pais, e fique a uma distância de pelo menos 10 metros, e com o volume o mais baixo possível, e caso você não queira ver tamanho constrangimento, é só pular essa parte. Estejam avisados. Após eu falar que aceitava, elas rapidamente tiram suas roupas, juntamente com as minhas. E logo começa uma transa muito louca, que agora irei explicar cada passo. Primeiro, a Rias sentou no meu pau, e ficou cavalgando um pouco, enquanto que a Akeno sentava na minha cara, e eu ficava lambendo a intimidade dela, enquanto que ocasionalmente usava um poder ou outro para fazer a minha língua e o pau crescer, e assim penetrar cada vez mais fundo em ambas, sendo que as duas trocavam de lugar a cada meia hora. E após um bom tempo, eu coloco as duas sobre a beirada da cama, e fico metendo em uma, enquanto que massageava a intimidade da outra, utilizando 4 dedos. E assim foi a brincadeira até ficar de manhã, e todos nós acordarmos, e fazermos um segundo round. E após 1h30 nos divertindo, nós nos arrumamos, e fomos até o clube através de um círculo mágico da Rias, já que nesse dia não haveria aula. E chegando lá, já era meio-dia, e o Kiba e a Koneko estavam dizendo: Presidenta, você tá atrasada. Mas a Rias não liga muito pra isso, e vai até a sua mesa, um pouco cansada pela noite anterior. Mas logo ela vê algo em sua mesa que a deixa um tanto quanto animada. Havia um pequeno calendário em sua mesa, e nele estava marcado que apenas amanhã seria possível conseguir servos, em um lugar aí que eu me esqueci o nome. E após isso, todos nós tivemos um dia normal, até que fica de noite. E usando meus poderes, eu sinto a presença familiar de alguém, que por sua vez estava enfraquecendo cada vez mais, como se estivesse morrendo.
Assim, eu saio voando de onde eu estava, e vou até onde essa presença estava. E ao chegar lá, eu noto que era aquela igreja onde eu havia trazido a Ásia, e que haviam alguns anjos caídos ali, como se estivessem de guarda. Mas eu rapidamente mato todos eles, utilizando um poder de raio laser, que fez com que todos fossem partidos ao meio. Observação. Eu não me lembro ao certo se o Rimuru tem um poder assim, mas levando em conta a apelação dele, eu não acho nada impossível ele ter uma magia assim. Fim da observação. Após matar os anjos caídos, eu logo percebo que era a presença da Ásia que estava enfraquecendo, e que ela estava em algum lugar abaixo do solo. Assim, eu coloco o fogo Inen no meu punho esquerdo, e dou um socão no chão, fazendo com que o chão desabasse, e revelasse uma espécie de porão, do qual a Ásia estava acorrentada a uma cruz, e aquele padre bizarro lá dos primeiros episódios, estava removendo sua Sacred Gear. E ao terminar de pegar a Sacred Gear dela, ele olha para mim e diz: "Se veio salvar a sua amiga, você chegou tarde demais, ela acabou de morrer." E vendo que a Ásia havia morrido, eu entro em fúria, e parto para cima daquele padre, enquanto que usava pela primeira vez a bustear, para dar um socão na cara dele. E com isso, ele acaba sendo arremessado para longe, e o seu corpo acaba afundando em uma parede, e ele fica gravemente ferido. Mas para minha surpresa, ele começa a se regenerar enquanto que dizia: "Mesmo que você seja forte, eu ainda posso me regenerar e te atacar eternamente, enquanto que você uma hora ou outra vai cansar, e eu estarei cada vez mais forte." E ouvindo isso, eu junto as minhas mãos, fico em uma perna só e digo o seguinte, enquanto que dava um sorriso de psicopata: "Então você pode se regenerar, né? Isso vai ser bom, porque assim eu vou poder praticar algumas técnicas sem precisar me conter." E nessa hora eu digo: "Yakushiki Kanon." Assim, um enorme Buda roxo de linha aparece atrás de mim, e ao ver isso, aquele padre fica se cagando de medo, enquanto que eu dizia: "Que comece o show." Assim, eu uso as mãos do Buda para aplicar vários ataques poderosos, sendo que eu tava esperando um tempo entre um ataque e outro, para dar tempo do padre se regenerar. E após uma hora apanhando do Buda de Nen, o padre se mata arrancando a própria cabeça com sua espada. E na hora eu digo: "Nossa, que pena, eu tava me divertindo tanto com você, mas fazer o que, né?" Assim, eu vou até o corpo do padre, e pego a Sacred Gear da Ásia, e logo a coloco de volta nela, enquanto que usava uma magia para reviver ela. Observação. Eu não me lembro ao certo se o Rimuru tem um poder assim, mas como ele pode até mesmo criar novas magias, não é tão impossível assim ele ter esse poder. Fim da observação. Após reviver a Ásia, ela me conta algumas coisas sobre a relação dela com a igreja, e que ela foi chamada por muitos de bruxa, por uma vez ter curado um demônio ferido, e outras coisas irrelevantes para a história. E quando eu já estava saindo dali, a Rias chega no local através de um círculo mágico com sua nobreza, e ela me pergunta o que aconteceu para ter corpos de anjos caídos na entrada da igreja, e estar um cheiro forte de bosta no ar. Daí eu digo tudo o que aconteceu, e que o cheiro de bosta estava vindo do cadáver daquele padre bizarro. E ao olhar melhor para o padre, o Kiba percebe que a espada dele era uma Excalibur, que era um tipo de espada extremamente eficaz contra demônios. Então, o Kiba pega aquela espada, e a destrói, só sobrando os pedaços dela. E após tudo isso, eu levo a Ásia para o clube, e chegando lá, assim como na história original, a Ásia se torna um demônio, e ocorre uma mini festa de boas-vindas para ela. Após isso, eu voltei para casa, e comecei a dormir profundamente. No dia seguinte, fui até a escola, e coloquei o diretor em genjutsu, para que ele me tirasse daquela escola, e achasse que eu fui transferido para outra. E depois disso, fui até o clube. E chegando lá, a Rias estava se preparando para sair com sua nobreza, para que eles talvez conseguissem arrumar um servo. Mas assim que nós íamos embora, Sona, a líder de um clube rival por assim dizer, disse que a nobreza dela também queria ir atrás de servos. E assim, da mesma forma que na história original, a Sona desafia a Rias para uma partida de queimado, e que quem ganhasse, poderia ir buscar os servos.
E quando a partida já ia começar, o VBlack diz que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca permitir. Amém.